Na batalha, o inimigo invisível é sempre o mais mortal. Às 23 horas na noite de 6 de setembro de 1776, enquanto as colônias do Novo Mundo lutavam por sua independência contra a Grã-Bretanha, o navio de Sua Majestade, Eagle, estava ancorado ao largo da Ilha do Governador no porto de Nova York. Os vigias a bordo do navio de guerra, que servia como navio almirante do almirante Richard Howe, logo notaram um objeto flutuando ao lado de seu navio, antes de explodir depois de derivar para o East River. Os marinheiros britânicos a bordo do Eagle estavam alegremente inconscientes de que acabaram de ajudar a fazer história, pois eles foram os alvos pretendidos para o primeiro ataque de submarino da história. Espreitando sob as águas escuras do porto naquela noite estava Ezra Lee, manobrando o submersível semelhante a um barril, o Turtle, construído pelo inventor americano David Bushnell. O ataque ao Eagle pode ter sido um fracasso, mas desencadeou uma nova era na guerra naval, e ao longo do século e meio seguinte, a corrida estava em andamento para construir submarinos maiores, melhores e mais mortais pelas marinhas do mundo, buscando aproveitar ao máximo o maior ativo do novo ofício, o sigilo. Quando o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa foram assassinados em Sarajevo, Bósnia, em 28 de junho de 1914, desencadeando a Grande Guerra, as embarcações navais subaquáticas evoluíram para assumir a forma pela qual as conhecemos hoje. Infelizmente para vários comandantes navais, o ceticismo acerca da eficácia dos submarinos persistia, e muitos acreditavam que teriam apenas um papel simbólico nas futuras batalhas marítimas, que supunham ser dominadas por grandes navios de guerra. Não demorou muito para que tal ceticismo fosse eliminado, pois o submarino, particularmente na frota de U-boats da Alemanha, incutiu terror nos corações de todos que navegavam no mar. Neste episódio, vamos examinar os eventos em torno do provável naufrágio mais significativo de um navio por um U-boat durante todo o conflito. É um evento que teria consequências de longo alcance para a guerra e, além disso, que não seriam totalmente percebidas até uma geração depois. Esta é a história do naufrágio do Royal Mail Ship Lusitania e como ele iluminou o caminho para a guerra para os Estados Unidos da América. Bem-vindo às guerras do mundo. Em 1904, a Rússia do czar Nicolau II encontrou-se em guerra com o emergente Império Japonês e instigou um programa de reequipamento de emergência para combater o poder oriental no Pacífico. A Rússia há muito tempo ficava atrás de seus rivais europeus em termos de tecnologia de armas. E então, quando a necessidade de uma frota de submarinos foi inserida no programa, a Marinha Imperial Russa recorreu à famosa empresa alemã Krupp para fabricar 3 deles. Os 3 submarinos ficaram conhecidos coletivamente como a classe Carp, e tinham 39,6 metros ou 37,8 metros e 27,94 centímetros de comprimento, deslocando 210 toneladas na superfície. E podiam mergulhar até 29 metros ou 29 metros e 260 centímetros, e tinham um alcance de 2.320 quilômetros ou 1.201 quilômetros, ficaram conhecidos coletivamente como a classe Carp e tinham 39,6 metros ou 37,8 metros e 27,94 centímetros de comprimento, deslocando 210 toneladas na superfície, e podiam mergulhar até 29 metros ou 29 metros e 260 centímetros, e tinham um alcance de 2.320 quilômetros ou 1.201 quilômetros. A ponta afiada dos Carps era seu único tubo de torpedo de 487 milímetros, ou 45,7 centímetros, e 2 torpedos montados externamente. Os 3 barcos da classe Carp foram concluídos tarde demais para servir na guerra com o Japão, mas seu desempenho atraiu a atenção da Marinha Imperial Alemã, que na época estava começando a ficar para trás de outras grandes potências navais quando se tratava de embarcações submersíveis, particularmente seus rivais com a Grã-Bretanha e a França.
Isso apesar do fato de que a indústria alemã estava produzindo designs tão modernos quanto os Carps. Assim, solicitou-se à Krupp a construção de uma classe Carp um pouco modificada para a marinha alemã, com o novo barco sendo maior, com mais alcance e torpedos transportados internamente. Entrando em serviço em 14 de dezembro de 1906, o novo navio deveria atuar como ponto de partida para uma eventual frota de submarinos, que a marinha alemã designou como Unterseeboots, que se traduz em alemão como Unterseeboots. Assim, para sinalizar o início desta revolução naval, a nova embarcação foi designada como U-1, com cada navio seguinte aumentando o número. Em 8 anos, a Marinha Imperial Alemã rapidamente alcançou seus antigos rivais, empregando 20 U-boats prontos para o combate no início da guerra. Naquela época, o desempenho desses barcos aumentou a tal ponto que já o U-1 foi considerado obsoleto. Levou menos de 2 meses de guerra para terem sua primeira experiência em combate. Em 5 de setembro de 1914, o cruzador Scout da Marinha Real, Her Majesty's Ship Pathfinder, estava navegando ao largo de St. Abbs Head, no Mar do Norte, quando foi avistado pelo U-20 e um comandado por Otto Hersing, e atacado com um único torpedo. O torpedo atingiu perto de uma das revistas do Pathfinder, e a explosão resultante afundou o cruzador em 4 minutos, levando 260 marinheiros à morte no processo. Um público britânico alarmado foi informado de que era uma trapaça alemã derrotando um navio velho, mas, na realidade, o primeiro navio a ser afundado por um submarino alemão foi vítima da Marinha Real, não apreciando totalmente a ameaça que representavam e não tomando as precauções necessárias. Então, apenas 2 semanas depois, o verdadeiro poder do submarino seria apreciado quando, em 22 de setembro de 1914, 3 cruzadores britânicos, Her Majesty's Ship Cressy e suas irmãs, Aboukir e Hogue, foram atacados pelo U-9 enquanto navegavam perto dos Broad Fortings, no Mar do Norte. O U-9, que era comandado pelo capitão-tenente Otto Weddigen, disparou um torpedo que atingiu o Aboukir. Acreditando que o Aboukir havia atingido uma mina ou sofrido uma explosão de munição, o que era um perigo assustadoramente comum na época, os outros 2 cruzadores se movimentavam tentando ajudar seu camarada atingido, completamente alheios à ideia de um ataque de submarino. Weddigen atacou com sucesso o Cressy e o Hogue, e todos os 3 navios de 12 mil toneladas afundaram com a perda de 1.459 vidas. Foi uma vitória marcante para o submarino, cuja ameaça nunca mais seria questionada. Porém, afundar navios inimigos é só uma parcela do trabalho de uma tripulação de submarino. Era crucial afundar navios de carga e transporte inimigos. Os líderes alemães sabiam que, sendo uma nação insular comparativamente pequena, a Grã-Bretanha dependia muito de seu império para seu poder, e dado o quão eficazes os submarinos estavam se provando, não demorou muito para eles formularem um plano para forçar a Grã-Bretanha à submissão, estrangulando suas rotas de navegação. A Grã-Bretanha já estava bloqueando a Alemanha na época, e incapaz de igualar a força da Marinha Real na superfície, os U-boats ofereciam a alternativa ideal. No entanto, havia um problema para as tripulações dos submarinos. Apesar do avanço significativo da tecnologia em sua profissão, as leis e normas que regem seu uso ainda pareciam estar em discussão. Os submarinos operavam de forma semelhante aos cruzadores na superfície, que costumavam navegar individualmente ou em pequenos grupos, caçando navios mercantes e evitando confronto com forças inimigas principais. Contudo, os cruzadores, regidos pela Convenção de Haia de 1899, não podiam atacar navios arbitrariamente. Primeiramente, os cruzadores eram obrigados a ordenar que seus alvos parassem, momento em que poderiam ser inspecionados em busca de materiais que pudessem ser usados para apoiar uma guerra. Ao encontrar tais materiais, o navio se tornava um alvo legítimo e poderia ser afundado após sua tripulação o abandonar, ou navegado até um porto amigo e internado. Cruzadores só podiam disparar em alvos sem abordagem se o navio mercante ignorasse a ordem de parada. Essas eram as regras, portanto, que os U-boats também eram esperados para operar, mas isso, claro, exigia que eles emergissem para tornar sua presença conhecida e conduzir uma busca que poderia levar horas. Quando na superfície, um U-boat perde sua maior vantagem, sua furtividade, e se torna um alvo extremamente vulnerável,
o que os britânicos rapidamente aproveitaram, desenvolvendo os K-ships, navios armados projetados para imitar navios mercantes, para que pudessem atirar e afundar os U-boats quando eles aparecessem. Assim, os U-boats alemães começaram a atacar navios britânicos e franceses à vontade, se suspeitassem que um navio estivesse de alguma forma envolvido na guerra, sem inspecioná-los primeiro. Isso foi uma jogada de propaganda das potências aliadas, permitindo que demonizassem os U-boats para os Estados Unidos da América neutros, cuja população era indiferente ou simpatizante da Alemanha na Guerra Europeia, dada a grande população alemã nos Estados Unidos da América, e líderes que viam a Grã-Bretanha e a França como rivais, não aliados. À medida que o século XIX chegava ao fim, uma paz inquieta era mantida entre os impérios da Europa, mas isso não os impedia de competir de outras maneiras pela dominação industrial e econômica no cenário mundial, se não fosse mais do que por prestígio individual. Uma arena em que a competição era especialmente acirrada era no reino dos transatlânticos, e em particular, na lucrativa rota do Atlântico Norte. Com os primeiros passos em direção à globalização econômica, a habilidade de transportar pessoas e mercadorias entre a Europa e a América do Norte, rapidamente e em larga escala, se tornou crucial, facilitada pela introdução de navios a vapor mais rápidos, mais fortes e menos afetados pelo vento em comparação aos navios à vela de outrora. Porém, não bastava apenas construir uma frota de navios de passageiros para alcançar esse objetivo. Cada uma das principais linhas europeias e americanas teve que construir os maiores, mais luxuosos e rápidos navios flutuantes numa tentativa de atrair os mais ricos de ambos os lados do Atlântico, o patrocínio deles apenas aprimorando suas próprias reputações, enquanto provavam sua própria superioridade nacional. Duas das principais foram a British White Star Line e a Cunard Line. Ambas construíram transatlânticos renomados. Embora famosos por suas luxuosas primeiras classes, o real lucro vinha do transporte de milhares de famílias da classe trabalhadora todos os anos indo para os Estados Unidos da América em busca de uma vida melhor. Foi nessa época que o famoso banqueiro americano John Pierpont Morgan voltou suas atenções para estabelecer um monopólio no mercado de navegação do Atlântico Norte e começou a acumular ações e a fazer negócios de investimento com ou simplesmente comprando muitas das empresas envolvidas em tal empreendimento. Em 1902, a International Mercantile Marine Company de John Pierpont Morgan adquiriu a White Star Line, e agora ele tinha seus olhos postos na Cunard. Parecia que a Cunard seguiria o rumo da White Star Line, perdendo dinheiro devido à crescente concorrência de Morgan e das novas linhas alemãs com seus navios ultramodernos. Porém, em vez de desistir, Lord Inverclyde, dono da Cunard, enxergou uma oportunidade, solicitando ao governo britânico um empréstimo para a construção de 2 modernos transatlânticos, mantendo a bandeira britânica no Atlântico Norte. Além do orgulho nacional, Lord Inverclyde argumentava que navios subsidiados pelo governo poderiam ser usados pela marinha para transportar tropas ou como cruzadores auxiliares armados em guerra, como a Cunard fez recentemente na Segunda Guerra dos Boeres na África do Sul. Apesar de Morgan ter prometido algo semelhante para comprar a Cunard, o argumento de Lord Inverclyde prevaleceu, resultando em um empréstimo concedido em junho de 1903 de 2,6 milhões, equivalente a cerca de 241 milhões ou dólares americanos, 297 milhões, de 2,6 milhões equivalente a cerca de 241 milhões ou dólares americanos, 297 milhões, na moeda atual. Para financiar seus custos, o Correio Real concedeu um contrato aos navios para transporte de encomendas e cartas. Além disso, para assegurar o cumprimento do acordo da Cunard com a Marinha Real, esta teve influência no design do navio, garantindo que atenderia suas necessidades caso houvesse guerra. Os 2 navios receberiam a designação Royal Mail Ship, que significa Royal Mail Ship, dado o seu papel para o sistema postal britânico, e eles receberam os nomes Lusitânia e Mauritânia. Decidiu-se adotar os motores de turbina a vapor mais avançados, projetados e desenvolvidos pelo engenheiro Charles Parsons no design final dos navios gêmeos. Parsons disse a Cunard que poderia projetar motores capazes de manter uma velocidade constante de 25 nós, um número muito impressionante para a época.
Contudo, os motores de Parsons eram um desafio, pois os novos transatlânticos possuiriam as maiores turbinas já feitas até então, necessitando gerar mais de 70.000 cavalos de potência. Os maiores motores desse tipo antes alimentavam os cruzadores da classe Invincible da Marinha Real, produzindo apenas 40.000 cavalos de potência. Com tudo em jogo, e com tanto prometido, o comitê de design concordou em usar os motores de Parsons. A obra iniciou em 1904, e o Royal Mail Ship Lusitania foi lançado oficialmente em 7 de junho de 1906 por Lady Inverclyde, seguido pelo seu navio irmão em 20 de setembro do mesmo ano. Os navios, deslocando 31.000 toneladas, foram projetados para levar a prós 2.298 passageiros, a maioria de terceira classe, sob a responsabilidade de 827 oficiais e tripulação. Lusitânia e Mauritânia alcançaram confortavelmente a velocidade planejada de 25 nós e foram capazes de fazer 26 nós por breves períodos quando impulsionados em tempo calmo, permitindo que ambos os navios compartilhassem a cobiçada fita azul, um elogio concedido aos navios com a travessia mais rápida do Atlântico Norte, com o recorde da Mauritânia mantendo-se por 20 anos. O iminente lançamento do impressionante novo Royal Mail Ship Titanic, da White Star Line, havia abalado um pouco o prestígio da Cunard. No entanto, o famoso desastre que aconteceu com o Titanic e o estigma que colocou em seus navios irmãos significava que, mesmo que ambos os navios da Cunard tivessem perdido suas figuras impressionantes com a imprensa, eles continuavam sendo muito admirados pelo público, particularmente em Liverpool, Inglaterra, e em Nova York, nos Estados Unidos da América, que visitavam frequentemente. Eles proporcionavam uma vida luxuosa para as altas esferas das sociedades anglo-americanas durante férias ou viagens de negócios através do lago, como era conhecido. Para aqueles na terceira classe, esses belos navios pareciam quase mágicos, pois abriam a porta para a promessa de um amanhã melhor. No verão de 1914, quando a Europa estava em chamas, se esperava que a Cunard cumprisse o acordo com o governo britânico, entregando seus transatlânticos à Marinha devido à sua alta velocidade. No entanto, isso não aconteceu. A alta velocidade desses navios consumia cerca de 37,6 toneladas de carvão por hora, custo viável em tempos de paz, dada a robusta indústria carbonífera britânica. Porém, em períodos de guerra, tal consumo era problemático, pois o carvão era essencial para a expansão da Marinha Real e para a indústria britânica, que se concentrava na produção e distribuição de armas. Assim, a Marinha optou por adiar a solicitação dos transatlânticos, permitindo que continuassem suas operações regulares, levantando dúvidas sobre a segurança de sua operação. Inicialmente, a Cunard teve vários cancelamentos para suas viagens planejadas no último trimestre de 1914. Mas como a poderosa Marinha Real parecia estar mantendo os navios de guerra e cruzadores alemães em grande parte presos no porto, ou pelo menos perto da costa alemã, decidiu-se que era seguro para os navios continuarem navegando. Isso não significa que a guerra não afetou os navios. As vendas de ingressos eram baixas, suficientes apenas para custear as viagens. A Cunard também ordenou que os navios limitassem sua velocidade a 21 nós, numa tentativa de reduzir o consumo de carvão como parte de sua contribuição para o esforço de guerra. Embora mesmo a essa velocidade, eles ainda eram uma das maneiras mais rápidas de atravessar o Atlântico Norte. Mesmo assim, isso foi realmente benéfico para a Cunard, pois significava que a sala de caldeiras número 4 poderia ser desligada, permitindo que eles distribuíssem os homens designados lá para as outras salas de caldeiras restantes, ou até mesmo para outros navios. Isso foi vital, pois a empresa sofria com a falta acentuada de tripulação experiente, pois muitos se juntaram à Marinha Real para servir o país. Muitos dos que foram contratados para substituí-los não tinham experiência, e mais de um dos passageiros regulares notou a aparente queda no profissionalismo entre eles, enquanto os observavam desempenhando suas funções. Comandando o Lusitânia estava o capitão Daniel Dow, que anteriormente havia comandado o Mauritânia durante a travessia na qual ele havia ganhado a fita azul. Vindo de Castle Bellingham, condado de Louth, na Irlanda, ele era um oficial experiente, tendo navegado com a Cunard por 26 anos.
Mas depois que a Alemanha declarou a área, ao descobrir em 4 de fevereiro de 1915 que as Ilhas Britânicas se tornaram uma zona de guerra, percebeu que seu navio poderia ser um alvo potencial. Essa pressão começou a afetar muito sua mente e corpo durante as travessias, e ele estava sempre com medo de um ataque de um submarino, sabendo que poderia vir sem aviso. Isso pode ter gerado um dos episódios mais polêmicos do transatlântico nesse período. Comandado pelo capitão Dow, o Lusitânia deixou Nova York rumo a Liverpool em 30 de janeiro de 1915. O navio transportava um passageiro particularmente importante, o coronel Edward Mandell House, um dos conselheiros do presidente americano Woodrow Wilson, que estava viajando para a Europa devastada pela guerra como parte de um esforço de paz intermediado pelos americanos. Portanto, o Lusitânia estava em alto mar quando os alemães declararam, e ao se aproximar da Irlanda, Dow ordenou a troca da bandeira britânica pela americana, visando enganar possíveis capitães de submarino que avistassem o navio pelo periscópio. O quão eficaz teria sido o truque se o Lusitânia tivesse sido avistado permanece em aberto para debate, pois a fama do navio e as cores da Cunard significavam que sua aparência era conhecida por milhões ao redor do mundo. Essa mesma fama, aliada à presença de House a bordo, significava que o incidente foi amplamente noticiado em todos os principais jornais de ambos os lados do Atlântico Norte. Isso provocou um protesto formal dos Estados Unidos, que sentiram que Dow não apenas colocou em risco o transporte americano real, mas também minou o esforço de paz ao potencialmente arrastar os Estados Unidos da América para a guerra. O governo britânico, no entanto, rejeitou essas alegações e emitiu uma declaração dizendo que Dow tomou a decisão de demonstrar que passageiros americanos neutros estavam a bordo, chegando a afirmar que alguns passageiros americanos até exigiram que ele fizesse isso. Relatos indicam que, ao saber que a Grã-Bretanha se tornou zona de guerra pela Alemanha, um abastado passageiro americano propôs comprar o navio para protegê-lo de ataques, transformando-o em propriedade legal dos Estados Unidos da América. Independentemente da verdade, esse incidente azedou as relações anglo-americanas em um momento crucial em que a América ainda estava comprometida em manter sua neutralidade, e quando surgiram relatos de outros navios britânicos fazendo o mesmo, levou um jornalista americano a afirmar famosamente que a Britânia pode governar as ondas, mas também desrespeita as regras. No final, isso foi apenas capitães de mar assustados tomando medidas para proteger seus navios, de outra forma indefesos da ameaça submarina dos U-boats, ou havia algo mais insidioso acontecendo? Agora parece que pode ter sido o último. O Lorde da Marinha da Grã-Bretanha era um político ambicioso, barulhento, calculista e alguns diriam insensível, chamado Winston Spencer Churchill, o mesmo homem que mais tarde levaria a Grã-Bretanha à vitória em sua hora mais sombria em 1940. Churchill estava firme na ideia de que deveríamos fazer todo o esforço para envolver os Estados Unidos da América na guerra, pois acreditava que isso precipitaria a derrota da Alemanha e das potências centrais. Se os Estados Unidos não pudessem ser convencidos a entrar na guerra contra Berlim, talvez pudessem ser persuadidos ou até forçados. Enquanto a ação da Dow era discutida por Londres e Washington. No dia 12 de fevereiro de 1914, Churchill enviou um memorando a Walter Runciman, presidente do Conselho de Comércio Britânico, afirmando a importância de atrair transporte neutro para suas costas, com o objetivo principal de envolver os Estados Unidos da América com a Alemanha. Da nossa parte, queremos o tráfego, quanto mais, melhor, e se alguns deles se meterem em problemas, ainda melhor. Fim da citação. A última travessia na sequência do ato controverso de Dow, Lusitânia, tornou-se o alvo mais cobiçado para os capitães de submarinos alemães que procuravam fazer um nome para si mesmos. No início de março de 1915, o U-27, sob o comando do capitão Lieutenant Bernhard Wegener, esperou fora de Liverpool durante a maior parte de 2 dias pela chegada do navio, deixando passar oportunidades de afundar outros naves perto de sua posição, com medo de que isso pudesse assustar seu prêmio. Wegener desistiu em 5 de março e voltou à Alemanha, enquanto Dow navegou com o Lusitânia para Liverpool no dia seguinte, aumentando a controvérsia. Parecia que a Marinha havia organizado uma escolta para o Lusitânia, mas não conseguiu localizá-lo devido à confusão e a uma grande quantidade de suspeita por parte de Dow e Cunard.
Comunicações feitas tanto para a empresa por telefone quanto para o próprio navio por rádio foram ignoradas e tratadas como se espiões alemães estivessem tentando descobrir o paradeiro do navio, deixando o Lusitânia completar a viagem pela zona de guerra sem escolta. A Marinha, embora furiosa, teve que admitir sua parcela de culpa pela ausência de um sistema eficaz de comunicação segura, justificando o Lusitânia ao ignorar as mensagens de rádio, pois os submarinos alemães poderiam interceptá-las e descobrir sua posição. Um mês depois, as tensões do serviço durante a guerra provaram ser demais para o capitão Dow, obrigando-o a tirar uma licença médica. Foi substituído pelo capitão William Thomas Turner, que também comandou o Lusitânia, Mauritania e o Aquitânia da Cunard, assim como Dow. Sob o comando de Turner, o Lusitânia partiu de Liverpool em 17 de abril de 1915, chegando em Nova York em 24 de abril. Na 201ª viagem do famoso transatlântico pelo Atlântico Norte, ordenou-se a Turner que não hasteasse bandeiras na zona de guerra. As chaminés e a superestrutura do navio foram pintadas de cinza, substituindo o vermelho, laranja e preto distintivo da Cunard, para torná-lo menos visível. Com o transatlântico se preparando para retornar, a embaixada alemã nos Estados Unidos da América recebeu diversas perguntas de americanos que planejavam viajar para a Grã-Bretanha no Lusitânia. Eles buscavam garantias de que a Alemanha não visaria o Lusitânia, mas, em vez disso, a embaixada emitiu um aviso em mais de 50 jornais americanos de que os americanos dispostos a viajar em navios britânicos o faziam por conta própria. Para reforçar, o aviso era comumente impresso junto a anúncios de venda de ingressos para o Lusitânia. No entanto, o aviso foi denunciado por muitos, incluindo o próprio capitão Turner. Além disso, muitos americanos ficaram enfurecidos com a ameaça, vendo-a como um insulto a eles mesmos, à sua neutralidade e ao bom senso. Essa era de fato a opinião de um dos passageiros mais proeminentes a bordo, a saber, Alfred Vanderbilt, um rico empresário e esportista de Nova York de 37 anos que estava viajando a bordo do Lusitânia para participar de uma reunião da Associação Internacional de Criadores de Cavalos. Antes de partir com seu valete, Ronald Denier, Vanderbilt, que se sabia que não sabia nadar, recebeu um telegrama misterioso avisando-o para não viajar a bordo do Lusitânia, mas ele o ignorou. Outra razão pela qual tantos podem ter ignorado o aviso foi que também estava viajando a bordo o escritor Albert Green Hubbard, que estava indo para a Europa para entrevistar alguém muito importante a respeito da guerra, o próprio Kaiser Wilhelm II da Alemanha. Programado para partir às 10 horas da manhã de 1º de maio de 1915, o Lusitânia foi atrasado por 2 horas para esperar por 41 passageiros adicionais que haviam perdido sua acomodação no transatlântico Cameronéa, que havia sido convocado para o serviço pela Marinha. Uma adição bastante indesejada à lista de carga do navio veio na forma de 173 toneladas de munição e projéteis de rifle americanos, que muitos temiam tornar o Lusitânia um alvo legítimo. Embora isso fosse uma gota no oceano comparado ao tamanho das cargas de armas transportadas por verdadeiros cargueiros empregados pelo governo britânico. Um pouco mais tarde do que originalmente planejado, o Lusitânia deixou Nova York como havia feito mais de 100 vezes antes e partiu para o Atlântico Norte em direção ao leste, rumo à Europa devastada pela guerra. Então, apenas algumas horas após o início da viagem, Turner recebeu a notícia de 3 clandestinos encontrados escondidos na despensa do comissário. E não eram quaisquer clandestinos, eram alemães. Os 3 homens não revelaram detalhes do que faziam a bordo, sendo assim, foram confinados numa cabine vazia durante a travessia. Desde o naufrágio, alguns historiadores especularam que os 3 clandestinos podem ter tido ligações com o comissário John Neil Leach, que, embora de nacionalidade britânica, era conhecido por ter se associado a simpatizantes e espiões alemães que operavam em Nova York. Dado tudo o que havia acontecido em relação ao navio e à ameaça dos alemães, vários passageiros se aproximaram de Turner, solicitando que eles e a tripulação realizassem exercícios de bote salva-vidas. Isso foi corroborado por passageiros experientes, que observaram que a qualidade da tripulação atual nos exercícios realizados não era tão notável como antes. Turner recusou, tranquilizando os passageiros que, mesmo com a velocidade reduzida da Lusitânia de 21 nós, o transatlântico ainda era mais rápido do que qualquer U-boat
que só conseguia fazer cerca de 15 nós. A confiança do capitão tranquilizava a maioria dos passageiros, mas conforme o navio se aproximava das Ilhas Britânicas, muitos optaram por dormir no convés, em cadeiras ou camas improvisadas, para evitar ficar presos abaixo caso fossem atingidos por um torpedo ou mina. De volta à Grã-Bretanha, dentro da marinha também havia crescentes preocupações em relação à Lusitania. A inteligência britânica havia quebrado os códigos alemães e estava monitorando vários submarinos circulando o país como tubarões no rastro de sangue. Um desses submarinos, o U-20, estava se mostrando particularmente bem-sucedido, apesar de um início lento em sua patrulha na costa sul da Irlanda. Sob o comando do capitão Lieutenant Walter Schwieger, o submarino parou e afundou o veleiro Earl of Lotham em 5 de maio, seguido no dia seguinte pelos cargueiros SS Candidate e SS Centurion, totalizando mais de 11.000 toneladas de transporte britânico. Monitorando o progresso do U-20, houve sugestões de que o Lusitania fosse alertado ou até mesmo desviado do caminho da área de patrulha do U-20. No entanto, havia alguma relutância em fazer isso. As informações que os britânicos obtiveram dos códigos alemães quebrados tinham que ser usadas com parcimônia, por medo de que isso pudesse alertar os alemães de que eles haviam sido comprometidos, o que sem dúvida os levaria a serem alterados. Portanto, um aviso de submarino foi enviado ao Lusitania em 6 de maio, seguido por outra mensagem pouco depois. Porém, com alertas quase diários de submarinos para navios ao redor da Grã-Bretanha e com escassas informações úteis, Turner negligenciou as mensagens. Eles simplesmente disseram a ele o que ele já sabia, que estava navegando para uma zona de guerra. Na manhã de 7 de maio de 1915, os passageiros a bordo do Lusitania acordaram com a visão do mar ao redor deles, coberto por uma neblina espessa. Alguns se sentiram mais seguros com a neblina, pois dificultaria a visibilidade de um submarino, mesmo com Turner ordenando a redução da velocidade do navio para 15 nós ao sul da Irlanda, na zona de guerra declarada pelos alemães. Portanto, muitos ficaram perplexos quando ouviram a buzina de neblina do navio tocando sem parar, anunciando a chegada do navio. Quando a neblina se dissipou, a Marinha enviou outro aviso de submarino para o Lusitania às 1100 horas, o que sugeriu a Turner que os submarinos alemães estavam operando mais ao sul do que o habitual, e então, como precaução, ele alterou o curso para o norte para trazer o Lusitania mais perto da costa irlandesa. Um segundo aviso chegou às 1300 horas, o que parecia sugerir a Turner que o Lusitania havia passado a localização de uma patrulha de submarinos conhecida, e, portanto, eles estavam seguros. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade, pois espreitando sob as ondas perto de sua posição, estava o U-20. O capitão-tenente Walter Schwieger avistou o Lusitania pela primeira vez às 1320 horas, enquanto o submarino estava navegando na superfície, e então ele imediatamente ordenou que o submarino mergulhasse. Observando o navio através de seu periscópio, sua empolgação logo se transformou em desânimo quando seus cálculos mentais sobre a velocidade e direção de seu alvo revelaram que ele não conseguiria se posicionar para dar um tiro antes que o navio se afastasse. Schwieger foi obrigado a assistir por 15 minutos, enquanto um dos mais cobiçados prêmios para submarinistas alemães quase escapava. Às 1340 horas, o Lusitania se aproximou do cabo de Kinsale em Cork, onde Turner tinha ordens da Marinha para passar em alta velocidade pelos portos próximos para mantê-los livres de submarinos U-boats à espera de navios. Turner sabia que, se seguisse essa diretiva, chegaria a Liverpool antes da maré alta, o que significava circular por horas enquanto esperava pela água certa para que pudessem entrar, durante o qual o Lusitania estaria vulnerável a ataques. A vulnerabilidade já estava na mente do capitão Turner, pois os oficiais de plantão esperavam que um escolta da Marinha Real aparecesse naquela manhã, mas nenhum navio de guerra amigável foi visto em lugar algum nas proximidades para conduzi-los para casa. Antes de continuar, Turner decidiu fazer uma fixação precisa da posição do navio, e por isso, às 13 horas e 45 minutos, alterou o curso para 87 graus a leste para obter sua orientação. Essa decisão selaria o destino do seu navio. Schwieger, espiando o navio pelo periscópio, mal podia acreditar na sorte que o destino lhe concedia,
pois o transatlântico virou para leste, posicionando-se perfeitamente para um tiro de torpedo. Schwieger ordenou que um torpedo giroscópico fosse preparado para disparar, os homens do torpedo configurando-o para correr a uma profundidade de 3 metros. Quando a distância diminuiu para 700 metros, Schwieger deu a ordem que alteraria o rumo da guerra. Fogo. O torpedo foi cuspido de seu tubo e começou a correr em alta velocidade em direção ao seu alvo, deixando um rastro de espuma branca no mar atrás dele. O vigia Leslie Morton, na proa do Lusitânia, viu uma linha branca na água direcionada a eles e informou à ponte que, segundo ele, 2 torpedos foram disparados contra o navio a este bordo. Outro vigia, Thomas Quinn, que estava no Ninho do Corvo, também relatou ter avistado o torpedo, mas já era tarde demais para o Lusitânia fazer algo a respeito. O torpedo atingiu o navio pelo lado estibordo, detonando contra o casco e enviando um jato de água para cima do lado do navio, deslocando o bote salva-vidas número 5, jogando-o para o lado do navio. Momentos depois, o navio foi abalado por uma segunda explosão, muito maior, que muitos pensaram ser outro torpedo. Embora até hoje a causa dessa explosão permaneça contestada, a crença geral é que era alguma das armas que estavam sendo transportadas a bordo. O capitão Turner, temendo o pior, ordenou ao quartel-mestre Hugh Johnston que direcionasse o navio para a costa irlandesa para tentar encalhá-lo antes do naufrágio. Porém, perdeu-se o controle rapidamente devido à falha hidráulica, fazendo o navio virar bruscamente à esquerda. Ele, portanto, ordenou que o navio fosse parado para permitir que começassem a lançar botes salva-vidas, mas os motores do navio não responderam devido a danos em seus controles. Enquanto isso, passageiros aterrorizados estavam lotando o convés dos botes salva-vidas, exigindo que a tripulação começasse a lançar os botes. A maioria inconsciente de que, até que a velocidade do Lusitânia diminuísse, fazer isso poderia danificar ou destruir os botes salva-vidas à medida que entrassem na água. Na ponte, uma inclinação notável para este bordo podia ser sentida, e Hugh Johnson relatou que seu comutador estava indicando que o Lusitânia estava inclinando mais de 7 graus e aumentando. Com o aumento da inclinação e os botes salva-vidas ainda a bordo, os do lado de bombordo começaram a balançar para dentro, impossibilitando seu lançamento adequado. Do lado de estibordo, os barcos estavam balançando para fora, o que significava que, uma vez que as pessoas começaram a abandonar o transatlântico, elas tinham que saltar um espaço cada vez maior com o mar frio abaixo delas. Algum consolo poderia ser encontrado no fato de que a próxima Queenstown havia recebido um sinal de socorro do navio atingido, e barcos de pesca e arrastões estavam rapidamente se mobilizando para iniciar e prestar socorro. Mas isso levaria tempo, e como Schwieger observou enquanto assistia através de seu periscópio, o Lusitânia estava afundando muito mais rápido do que ele esperava, tendo disparado apenas um tiro. Após ter afundado o famoso transatlântico, ele recuou, retornou para casa e admitiu que não teve coragem para um segundo disparo. O esforço para abandonar o Lusitânia foi tudo menos organizado. Como os botes salva-vidas do lado do porto não puderam ser lançados corretamente, a tripulação optou por cortá-los, deixando-os deslizar pelo casco até a água, permitindo que as pessoas nadassem até eles. Do lado de estibordo, pelo menos 3 botes salva-vidas derramaram seus ocupantes na água, na tentativa de baixá-los até a água. Enquanto isso, o bote salva-vidas número 18 foi lançado sem ordens do capitão Turner, pelo passageiro Isaac Lehman. O abaixamento desordenado fez o bote balançar de volta para o navio, matando vários passageiros, incluindo 2 irmãs. Com o aumento da inclinação do Lusitânia, a distância para os botes salva-vidas aumentou, e cadeiras de convés foram usadas para fazer uma ponte até os últimos barcos. À medida que a água continuava a encher o navio, a inclinação momentaneamente se corrigiu, dando a alguns a bordo uma falsa sensação de alívio de que o pior havia passado. No entanto, o navio continuou a afundar. O capitão Turner ficou na ponte orientando sua tripulação até a água começar a atingi-lo, momento em que ordenou a Hugh Johnston que se salvasse. Turner deixou a ponte, mas permaneceu com seu navio, sendo visto pela última vez tentando se manter à frente da água que se aproximava pelo maior tempo possível, até que, junto com a última visão de seu navio, ele desapareceu sob as ondas. Haviam-se passado apenas 18 minutos desde que o torpedo atingiu o navio.
1.960 passageiros e tripulantes estavam a bordo do Lusitânia quando foi atingido pelo torpedo de Schwieger. Deste número, 1.193 pessoas morreram, incluindo 94 crianças, quase 3 em cada 5. Entre os que morreram estavam os 3 clandestinos alemães e seu suposto cúmplice, o comissário de bordo John Neil Leach. Alfred Vanderbilt, que havia recebido o misterioso aviso antes de zarpar, também pereceu, assim como seu valete, Ronald Denier. Elbert Green Hubbard, que esperava entrevistar o Kaiser, também se perdeu no naufrágio do navio. Nenhum corpo foi recuperado, estando entre os 120 cidadãos americanos que pereceram. Quase imediatamente, houve indignação internacional sobre o naufrágio do navio, particularmente nos Estados Unidos. O presidente Woodrow Wilson tentou temperar o crescente clima anti-alemão que se seguiu à tragédia, mas o ex-presidente Theodore Roosevelt liderou um coro de vozes que exigia uma retaliação rápida. A Alemanha defendeu suas ações, alegando corretamente que armas eram transportadas ilegalmente no navio, e os passageiros americanos foram alertados a não viajar em navios britânicos. No entanto, a emoção da tragédia fez com que o sentimento anti-alemão começasse a tomar vida própria. A situação só piorou em agosto daquele ano, quando um submarino alemão afundou o transatlântico britânico SS Arabic, levando Wilson a ameaçar cortar severamente os laços diplomáticos com Berlim, o que poderia levar Washington a declarar guerra. Após o naufrágio do Arabic, a Alemanha interrompeu sua política de guerra submarina irrestrita, acalmando Wilson. No entanto, o Kaiser, sob pressão de seus generais, retomou a política pouco depois, no início de 1917. Ciente de que provocaria a ira americana novamente, propôs uma aliança com o México. Com a ameaça de guerra chegando à sua porta, o Congresso dos Estados Unidos da América declarou guerra à Alemanha e às potências centrais em 2 de abril de 1917. O incidente do Lusitânia é frequentemente creditado como a razão do envolvimento dos Estados Unidos da América na Grande Guerra, sendo comparado ao Pearl Harbor. Porém, isso não é completamente verdadeiro. O naufrágio do Lusitânia não forçou a mão da América. Em vez disso, foi uma série de eventos que ajudaram a pavimentar o caminho para o envolvimento da América na Grande Guerra.